Xalaim de Al-Shamashia, povo Yaldim, povo de Al. Aqui fala o irmão Gilson Mar, direto do extremo sul do Rio Grande do Sul, do interior do estado, onde trago mais uma palavra aí com a intenção de fortalecer o corpo do Mashia. Vamos falar um pouco de atos dos Yaldins. Sim, todos os atos do Yaldim. Então, o que é atos, né? O que são esses atos? Na verdade, tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. A isso chamamos de atos. Todas as nossas atitudes, tudo. E atos dos Yaldins, então, consiste em cumprir com o seu compromisso, cumprir com seus compromissos pautado na retidão da palavra do Criador, obviamente. Vamos até Romanos 8, do 1 ao 17, vamos ler um pouco. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão no Mashia e Yahusha, porque por meio do Mashia e Yahusha, a lei do Ruach de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Yahweh o fez enviando seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Ruach. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Ruach tem a mente voltada para o que o Ruach deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Ruach, o Ruach, é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Yahweh, porque não se submete à lei de Yahweh, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Yahweh. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Ruach. Se de fato o Ruach de Yahweh habita em vocês. E se alguém não tem o Ruach do Mashia, não pertence ao Mashia. Mas se o Mashia está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Ruach está vivo por causa da justiça. E se o Ruach daquele que ressuscitou o Mashia, Yahusha, dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Yahusha dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Ruach, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Ruach fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Ruach de Yahweh são filhos de Yahweh. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Ruach que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. O próprio Ruach testemunha ao nosso Ruach que somos filhos de Yahweh. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros com o Mashia, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia, louvado seja Yahweh. Qualquer filho é, pela lei, herdeiro do pai e da mãe, certo? Herança é direito adquirido. E ao adotar esse princípio, os seres humanos, sabendo ou não, estavam refletindo o que ocorre na área espiritual com o Yahweh. Ao sermos convertidos ao Mashia, nós nos tornamos filhos de Yahweh. De fato, é bom demais sabermos que somos herdeiros do Yahweh Todo-Poderoso,
Criador e dono de tudo. Mas está faltando alguma coisa. Tem um vazio aí. Claro, está faltando o autêntico filho de Ial, o verdadeiro unigênito do Pai. Veja como Shaul, depois de dizer que somos herdeiros de Ial, se apressa em completar. E co-herdeiro com o Mashiach. Pronto, agora a ideia está completa. Agora sim. Se somos herdeiros com ele, temos que herdar também seus atos, a maneira como ele andou, e por isso temos que observar também os atos dos apóstolos. Aleluia! Vamos ver então algumas lições de Atos dos Apóstolos para a caminhada do Yaldim. Aleluia! Vamos orar antes de tudo, principalmente antes de tomar decisões importantes. Vamos até Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos 1. Aleluia, louvado seja Yahweh. No versículo 24, diz assim, do 24 ao 26, diz assim: depois oraram. Criador, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judá abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Aqui é a passagem que ele foi acrescentado. E como foi que eles conseguiram acrescentar um no lugar de Judá, o chamado Judas? Eles oraram e tiraram sorte, né? Então, orar antes de tudo, né? Outra situação que cabe muito para os atos do Yaldim, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, é fazer a vontade de Yahweh, sempre. A gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 12, do 12 ao 15, diz assim: com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar puro e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Yahusha, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aleluia! Louvado seja Yahweh. Fazer a vontade de Yahweh. Muitas vezes nós temos que ficar quietinho, calado, com o semblante como de um anjo, né? Fazer a vontade do Pai, né? Outra situação: seja sincero quando te acusarem. A gente vê também em Atos dos Apóstolos 7, no versículo 59. 7, no versículo 59 e 60. 7, 59 e 60. Diz assim, ó. 59 e 60 diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Mestre Yahusha, recebe o meu ruach, o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Mestre, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Louvado seja. Seja sincero quando te acusarem. Quer dizer, não minta. Seja sincero, seja honesto quando te acusarem. Até o fim. Louvado seja. Outro ato, meus irmãos, atos de justiça. Os atos do Yaldim têm que ser atos de justiça. Arrependam-se. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. Atos dos Apóstolos 17, 30, 31.
versículo 30 e 31, diz assim: No passado, Iau não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia, louvado seja atos de justiça. Nós temos que nos arrepender também, temos que ter atos de justiça. Outra situação, meus irmãos, ainda, alegrem-se ao receber uma exortação. Eu sei que é difícil, mas devemos, pelo menos tentar, quando estamos sendo exortados, também nos alegrarmos. Muitas vezes é difícil, né? Falar é fácil, mas eu quero ver quem é que se alegra quando está sendo exortado. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos 15, no versículo 29 e 31. No versículo 29, do 29 ao 31. Diz assim: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Aleluia. Até o 31, vamos até o 31. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Aleluia. Para alguns pode não ser alegradora, né? Quando começa a cercear, parece, né? A liberdade, quando começa a trazer essa exortação, em Atos 15, no versículo 29, né? Vamos ler de novo. Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. E a gente vê então que os homens se alegraram ao ouvirem isso, né? Louvado seja Yahweh. Também mais uma última recomendação para os Atos do Yaldim, que na verdade nada mais é que Atos dos Apóstolos também, pois é uma continuidade. Por isso o livro dos Apóstolos não acaba, porque dá essa continuidade está em nós, meus irmãos. Cada um de nós tem que ter esse discernimento. E eu quero dizer, não temas. Nós somos a continuação, a continuidade de Atos dos Apóstolos, e não temas. Vamos até Atos 27, a partir do versículo 22. Atos 27, a partir do versículo 22, do 22 ao 25, diz assim: Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Iau, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Shaul, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Iau, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, irmãos. Creio em Iau que acontecerá do modo como me foi dito. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Então, não temas, meus irmãos. Nós estamos navegando nessa corrida, nesse caminho, e como Shaul, né, não devemos temer. Temos que ir para cima e crer que Iau está com cada um de nós. Em nome de Yahshua Mashiach, espero que essa palavra possa ajudar. Esses são os atos do Yaldim, são os atos dos apóstolos que não terminam lá, vão continuar e continuem em nós. Então, que cada um possa ter esses atos do Yaldim, possa estar confirmando cada vez mais no seu dia a dia, né, nos seus atos, nas suas atitudes,
em todos os seus compromissos aí, sempre caminhando na retidão da palavra. Em nome de Yahshua Mashiach, meus irmãos, que eu abençoe a todos, que seja mais uma semana aí abençoada, cheio da presença do nosso Criador e dos Exércitos. Aquele abraço, fiquem na paz, meus irmãos, em nome de Yahshua Mashiach.